Olá, meninos do sexto ano! Vamos fazer aqui uma revisão para nossa avaliação. Vamos iniciar falando do emprego do ponto. O ponto simples final marca na escrita o término da frase declarativa, iniciada com letra maiúscula. Como assim? Ponto simples final. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse tipo de ponto? Olhem esse exemplo. Paisagens sonhadas. O que os olhos não veem, o coração também sente, pois há coisas que só conseguimos ver com os olhos fechados. Coisas que podem estar muito perto, dentro de nós mesmos, ou então longe demais, em dois mundos recém-descobertos pelo viajante Quintana. Percebam aqui que eu tenho 4 pontos. Eles são iguaizinhos, porém, esse ponto aqui não encerrou o assunto, esse também não encerrou o assunto e esse também não encerrou o assunto. Portanto, se eles encerraram apenas frases declarativas dentro de um texto, dentro de um trecho, eles são pontos finais simples, eles não encerraram o assunto. Mas esse daqui, ele encerrou o assunto, ele finalizou o trecho. Portanto, ele é um ponto final. Então, quando os pontos estão no meio do trecho, no meio do texto, mas não encerraram esse assunto, são pontos simples. E quando, ponto simples. E quando ele encerra o assunto, é o ponto final. Observe que há 4 períodos nesse trecho. Cada um deles tem um término indicado na escrita por ponto. Todos eles fazem parte de um grupo de ideias, portanto, eles se sucedem nas linhas do texto e são separados por pontos simples. Ao último ponto, olha, somente o último, ao último ponto de um texto, aquele que o encerra, dá-se o nome de ponto final. E o emprego da vírgula? A vírgula é um sinal de pontuação empregado em diversas situações. Em uma oração, a vírgula é usada para separar elementos que exercem a mesma função sintática, ou seja, separar nomes, separar adjetivos, separar verbos, como substantivos, que nomeiam os responsáveis pela ação verbal. Por exemplo, Paulo, Marcos, Olívia e Beatriz preparam a festa de despedida da professora. Então, eu separei aqui os substantivos com vírgula. Para separar um elemento de uma mesma oração e para separar as orações de um período composto, por exemplo. Então, o que são elementos da mesma oração? Ou orações no mesmo período? Separar as ideias que giram em torno de um verbo. Então, a ideia é que os bichos, olha aqui o primeiro verbo, quando imitam as pessoas, segundo verbo, perdem toda a dignidade. Então, é o terceiro verbo. Então, eu separei essas orações, ou seja, esses períodos que giram em torno de um verbo, eu separei tudo isso usando as vírgulas. Eu separei as ações com vírgulas. Para, na datação, separar o nome do lugar. Então, isso nós fazemos diariamente. Goiânia, vírgula, né? 16 de novembro. Então, eu separo a datação do nome do lugar aqui. Para indicar a ausência de um termo, em geral um verbo. Então, para eu não repetir o verbo, eu uso a vírgula. Por exemplo, no céu havia um bando de andorinhas e no mar um bando de gaivotas. Eu poderia colocar e no mar havia um bando de gaivotas, mas substituímos por uma vírgula, a frase se tornou mais elegante. A vírgula indica a ausência do verbo haver, evitando assim a repetição da palavra na frase. Para isolar uma expressão de chamamento, que é o vocativo, que é com quem eu falo. Crianças, vocês terminaram as atividades? Vejam que eu estou falando com as crianças. Então, eu separei o meu vocativo, que é com quem eu falo, com a vírgula. Para separar orações em uma mesma frase. Então, para separar aquela parte que gira em torno de um verbo.
Por exemplo, quando o tempo está quente, as pessoas ficam animadas, saem mais de casa e a cidade parece mais feliz. Então, eu separei tudo isso com vírgula. Atenção! Olha o uso dessa pontuação. Quando fazemos uma pergunta que expressa, olha, quando fazemos uma pergunta que expressa também surpresa ou admiração, ou seja, quando fazemos uma pergunta que expressa sentimento, podemos combinar em sua finalização o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Por exemplo, a polícia acabou de chegar aqui. A polícia? Então vejam que aqui eu demonstrei aqui uma certa admiração fazendo uma pergunta. Então eu posso misturar o ponto de interrogação com o ponto de exclamação quando eu faço uma pergunta expressando um sentimento. E vamos falar um pouquinho sobre o que é a onomatopeia. É o termo usado para imitar um som ou ruído. Então, é a imitação do barulho das coisas. Ó, tic-tac, é o som do relógio. Zoom é o veículo passando em alta velocidade. Então, imitar o barulho, né? Escrever o barulho das coisas é chamado de onomatopeia. E qual a diferença entre onomatopeia e interjeição? Interjeição é a expressão que exprime uma emoção. Então, são palavrinhas que exprimem sentimentos. Por exemplo, misericórdia, ai, oi. É importante saber diferenciar as interjeições das onomatopeias, pois as interjeições exprimem emoções e as onomatopeias exprimem um som. Então, todas as palavrinhas que eu uso para exprimir emoções são interjeições, tá? Nossa, misericórdia, são interjeições. E o barulho das coisas, onomatopeia. Um grupo de palavras usado com o valor de interjeição para expressar emoções e sensações de maneira viva é classificado como locução interjetiva. Essas locuções costumam ser acompanhadas de ponto de exclamação ou de reticências. Então, quando eu uso mais de uma palavra, eu tenho uma locução interjetiva. Olhem aqui, eu trouxe para vocês um quadro para vocês estudarem interjeições e as circunstâncias que elas representam, né? Então, olhem aqui, eu tenho aqui desse lado as interjeições e desse lado o que elas exprimem, o que elas representam. E trouxe aqui também algumas locuções interjetivas, para vocês perceberem. Ai, meu Deus, ó, usei 3 palavras. Então, a partir do momento que eu uso mais de uma, deixa de ser interjeição e passa a ser locução interjetiva. Temos aqui alguns exemplos. E vamos falar também sobre a diferença de frase, oração e período. O que é frase? Frase é o enunciado linguístico com sentido próprio, ou seja, com sentido completo. Eu tenho que entender esse conjunto de palavras, que pode ou não conter verbo ou locução verbal. Na escrita, inicia-se com letra maiúscula e termina com pontuação final. Então, eu sei que é uma frase quando começa com letra maiúscula e termina com ponto. Esses pontos podem ser ponto final, ponto de exclamação, interrogação ou reticência. As frases podem ser nominais. O que são frases nominais? Quando não há verbos. Olha o exemplo. Bom dia. Que lindo. Silêncio. Então, são frases nominais, pois não tem verbos. E as frases verbais? Quando há verbos. Façam as atividades. Olha o verbo. O menino comeu a fruta. Outro verbo. Estamos satisfeitos. E o verbo? Então, se eu encontrei um verbo, é uma frase verbal. E o que é uma oração? É o enunciado linguístico construído em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Não necessita ter sentido completo e na escrita não precisa começar com letra maiúscula nem terminar com pontuação final. Então, para termos uma oração, temos que ter um verbo. Olhem aqui o exemplo. O regimento indica que os alunos devem usar uniforme nas aulas de educação física. Então, isso daqui é uma oração.
Por que é uma oração? Porque são palavras que estão em torno de um verbo. E aqui nós temos outra oração. Por que nós temos outra oração? Porque esse aqui também, esse grupo de palavras gira em torno desse segundo verbo. Então, nós temos aqui duas orações, porque temos dois verbos. E o período? É uma frase verbal. Então, para ser período, também tem que ter verbo. Iniciado por letra maiúscula e finalizado por pontuação final. Quais são essas pontuações finais? Os mesmos da frase. Ponto de exclamação, interrogação, ponto final ou reticências. Ou por várias orações. Quando tem várias orações, quando tem vários verbos, nós temos um período composto. Quando temos apenas um verbo, nós temos um período simples. Olhem aqui, conheça o regimento de sua escola. Assim, você vai saber seus deveres e conhecerá seus direitos. Eu tenho aqui dois verbos. Eu tenho aqui um período. Por que é um período, professora? Porque começa com letra maiúscula, tem verbos e termina com uma pontuação que encerra o assunto. E se eu tenho dois verbos, eu tenho um período composto. E se eu tivesse apenas um verbo? Conheça o regimento da sua escola. Olha aqui, se fosse só essa parte aqui, eu teria apenas um verbo, né? Se fosse só essa parte, eu teria apenas um verbo, então eu teria um período simples. Mas como tem continuidade, apareceram dois verbos, eu tenho um período composto.